Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Quem não me segue, carregando a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Hoje a palavra de Jesus é forte e clara. Não se trata de uma frase emotiva, de momento, mas de um programa de vida, de um projeto. Da mesma forma que quem construir uma torre deve sentar e calcular, assim, quem quer construir a vida deve sentar e fazer o seu cálculo, cujo resultado final será a cruz. Precisamos nos convencer que o nosso projeto de vida é a cruz. O nosso método é carregar a cruz. O nosso estilo é renunciar a tudo o que possuímos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Meu irmão, você não pode abraçar o caminho de Jesus no embalo, sem reflexão. Tornar-se discípulos de Jesus comporta um cálculo, uma escolha bem precisa. Você não pode construir a torre do teu relacionamento com Deus sem cimento, sem tijolo, sem ferragem. Você não consegue edificar o reino de Deus ao teu redor sem saber o que isso comporta. Só uma criança na praia pode pensar em construir uma torre de areia, mas qualquer pessoa de bom senso sabe que qualquer construção precisa de material bom. O simples desejo não leva a nada. Precisa que esse desejo se torne uma escolha, um ato de vontade constante, um cálculo preciso. Não senta antes para calcular? Jesus fala sempre de cálculo, e quem não gosta de matemática e estatística está longe de Jesus. Claro que se trata da estatística de Deus e não do mundo, mas sempre cálculo é. Para construir o edifício de Deus na sua vida, precisa começar pela terraplanagem, ou seja, a limpeza do terreno, a arrumação. Precisa tirar com firme decisão todos os afetos que atrapalham a construção. Se alguém vem a mim,
mas não me prefere ao seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É inútil querer ser de Jesus e não sair debaixo da saia de sua mãe. Haverá momentos em que teus pais não gostarão da tua caminhada, te chamarão de louco, fanático, bitolado. Algum tempo atrás, um pai de uma menina do Yeshua chegou a dizer: prefiro ver minha filha na balada do que na igreja. Infelizmente, este homem não sabia o que dizia. Vocês entendem que se você coloca o pensamento de seus pais acima de Deus, você não poderá dar passo nenhum na espiritualidade. Assim podemos dizer dos outros relacionamentos afetivos. Se você não coloca Deus acima de seu namorado, da sua namorada, se você não é capaz de viver a palavra de Jesus, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, então não haverá caminhada nenhuma. Não é possível seguir a Deus e ao mundão no mesmo tempo. Jesus diz: quem não me coloca acima da sua própria vida não é digno de mim. Se uma pessoa quer construir a sua casa com Deus, então deve perguntar a Deus qual é o projeto que Ele tem sobre nós. Não é possível nós determinarmos o projeto de uma casa que será de Deus. De repente, Jesus quer construir com você um palácio e você quer doar para ele um barraco de madeirite. Como você acha que ele fica? Deus te dá todo o material para construir um maravilhoso palácio real para ele e você acha que para ele é suficiente um barraco de lona. Portanto, irmãos, qual é o cálculo da nossa vida? A última frase desse trecho é fortíssima e nos deixa sem fôlego. Se alguém de vós não renunciar a tudo o que possui, não poderá ser meu discípulo. Vocês entendem que estamos falando de todos, porque todos são discípulos. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, irmãos, é tudo ou nada. Não dá para fazer os teus cálculos. Para Jesus, a esmola não é suficiente. Ele quer tudo. Você pode até começar dando as migalhas, mas o importante é que você chegue a dar a Jesus o pão inteiro, a sua vida inteira, como aquela pobre viúva que jogou no tesouro do templo suas 2 moedinhas. Jesus parou, admirou a atitude daquela mulher e disse: ela deu muito mais que os outros. Deu tudo o que tinha para viver. Lançou a sua vida inteira no tesouro do templo de Deus. Isso que Deus pede e espera de cada um de nós. Abrir mão dos teus afetos, dos teus projetos para Ele. Abrir mão dos teus sonhos para Ele. Acabar de fazer teus projetos e perguntar a Deus como deve ser o projeto. Acabar de fazer as minhas vontades e me decidir a fazer a vontade de Deus. Será que eu vivo a minha vida com esta profundidade mesmo? Eu calculo se estou fazendo certo ou me deixo levar pelos meus caprichos igual uma criança, fazendo birra para ter os meus pirulitos. Eu estou na escuta sincera da vontade de Deus ou eu procuro tampar bem os meus tímpanos para não ouvir até o fim o que Deus deseja de mim? Enfim, precisamos sublinhar a insistência de Jesus no cálculo preciso de todas as coisas. Quanto material precisa para construir uma torre? Quantos soldados precisa para enfrentar o inimigo? E nós podemos continuar. O que precisa para a luta da minha vida?
o que precisa para construir a torre da minha vida, o meu relacionamento com Deus. Quem trata Jesus como um enfeite, a ser colocado sobre um móvel, a ser olhado de vez em quando, ser até admirado, mas sem muita influência na vida cotidiana, não entendeu nada de Jesus. Precisamos de cálculo sério e exato. Quanto tempo estou dedicando para construir a minha vida espiritual? Quanto tempo estou dedicando para evangelizar? Como estou gastando o meu tempo? Uma pessoa que passa 4 horas por dia no Facebook ou no Instagram e uma meia hora em construir a sua torre, seguramente não chega muito alto. Não basta dar um pouco para Jesus. Precisa dar o necessário. Precisa saber se organizar. Ter uma agenda, a nossa amiga. Nesse tempo, junto com o diário, vem a famosa agenda inteligente, que hoje também enviamos e que cada um pode utilizar para calcular bem o seu dia e verificá-lo à noite. Quem já usa, testemunha como mudou o gerenciamento do seu tempo e como o dia rende mais agora. Vamos agora ouvir de novo esta leitura que a liturgia hoje nos doa para entender na profundidade o pensamento de Deus. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos impulsionam a uma nova atitude na nossa vida.
Podemos, neste momento, traduzir tudo o que meditamos em um propósito concreto que renove a nossa vida. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Jesus, o meu bem maior. Paz e alegria a todos. Sentar e calcular. Paz e alegria a todos. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu.
Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos.